que eu tive de oração com Deus. E quando a gente se envolve, eu estava falando com Deus, a palavra de Deus, a palavra diz, Senhor, que o Senhor habita em meio aos louvores. O Senhor habita em meio aos louvores. Então, que o Senhor possa habitar no meio de nós quando nós estivermos louvando ao Senhor e entoando o Senhor na tua casa. E foi algo assim, realmente, uma nova experiência para mim, que eu pude sentir. Se eu não me engano, estão nos visitando hoje o Cauã e a Andrina, é isso? Cauã e Andrina? Então, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, à casa do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Quando eu orava hoje à tarde, na verdade eu chorei bastante diante de Deus nessa tarde. Mais chorei do que orei. E buscando a Ele, eu já estava com um texto no coração. Mas eu falei, Senhor, é necessário o Senhor falar com a tua igreja, falar com a gente, ter uma palavra para a nossa vida nessa noite. E nesse tema, devotos aprendem a orar. Então Deus trouxe algo ao meu coração. Eu já estava com um texto no coração. E aí, o versículo que veio, ele encaixou com um texto que estava no meu coração. Quando era 5:30 da tarde, eu não tinha o que pregar. Eu estava conversando com o irmão lá em São Paulo. E mandei para ele só o versículo que eu tinha. O Salmo 50, versículo 15. Coloca na tela, na NA. E daí Deus começou a falar comigo. Salmos 50, versículo de número 15, por favor. Vamos, tá na NA, tá? Olha só, a gente pode ler em duas traduções, nessa e naquela que estava anterior, mas presta bem atenção. Invoca-me, repita comigo, invoca-me no dia. Presta bem atenção. Invoca-me no dia da angústia. Olha a promessa de Deus. Ora a mim no dia da angústia. A promessa dele é: eu o livrarei. E você me glorificará. Eu poderia só ler esses salmos e encerrar a mensagem nessa noite. Mas eu quero falar daquilo que Deus colocou no meu coração. Invoca-me no dia da angústia. Preste bem atenção. No dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Pode mudar essa tradução agora? Clama-me. Clama ou clame a mim. Clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Clama a mim, invoca a mim. Expressões de oração e de clamor. Eu pedi à mídia para colocar o significado de angústia na tela, fazer uma tela, para me ler com vocês o que significa essa palavra angústia. Presta bem atenção, vamos ler juntos e pensar. Olha, a angústia ela é o quê? Ela é uma ansiedade física acompanhada de dor, agonia, ansiedade, apreensão. A pessoa que está apreensiva, ela está numa expectativa de que algo vai acontecer. Aperto, pessoa com angústia, inquietude profunda que oprime o coração, angústia mortal. Agora presta bem atenção, diminuição do espaço, redução de tempo, carência, falta, condição de quem está muito ansioso, inquieto, aflição. Deixa essa tela, por favor, aí. Preste bem atenção.
aonde Deus está mandando eu e você invocarmos Ele? Aonde é que Ele está dizendo que eu e você temos que clamá-lo? Em que dia que nós temos que buscá-lo? Normalmente, quando estamos em angústia, nós não oramos. Por quê? Porque olha o que a angústia traz. Ela traz ansiedade, queridos. E o que é ansiedade? A ansiedade, ela nos leva a andar de um lado para o outro, a não conseguir ficar parado em busca de solução. A ansiedade, ela nos leva a uma movimentação desenfreada, a uma correria para resolver aquilo que está tanto afligindo a nossa alma. A ansiedade não nos deixa quieto. Com ansiedade é quase impossível parar. Com ansiedade é quase impossível orar uma pessoa ansiosa. Uma agonia, um aperto, ou seja, a pessoa se sente apertada no momento de aperto, inquietude profunda que oprime o coração, angústia mortal. Agora eu quero me prender aquilo ali, diminuição de espaço. Olha o que a angústia traz. Ela traz falta de recurso para você se locomover. Ela traz falta de recurso. Vocês vão lembrar que na oração de Jabes, a Bíblia diz que Jabes quer dizer filho de dores, filho da minha dor. E a Bíblia diz que Jabes, na sua angústia, ele clamou ao Senhor. Por quê? Porque ele, por receber esse nome, filho da dor, filho da minha angústia, ele sentia que tinha um peso espiritual. E a Bíblia diz que ele clamou a Deus, a Jabes, dizendo: Senhor, alarga as minhas fronteiras, amplia as minhas margens, alarga os meus limites. E a Bíblia diz que Deus o ouviu e ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Então eu quero que você entenda que a angústia, ela diminui o seu espaço de ação. Ela reduz o teu tempo, ela te coloca em aperto, você fica assim. Sabe, eu e a Fernanda estávamos conversando com o Fabiano e o que gerou angústia em nós é que nós temos um tempo para resolver um problema. E esse tempo é até mês que vem. E quando a gente tem um tempo, uma conta para pagar, uma coisa que, um aluguel que vai vencer, ou o terceiro aluguel que vai fazer com que, isso gera na gente um encurtamento de tempo. Carência, falta, condição de quem está muito ansioso, inquieto, uma pessoa que não tem condição de se aquietar, não tem condição de sossegar, ela está aflita. Aqui nós vamos aprender algumas coisas nessa noite, sobre estes salmos, mas vamos aprender com Jesus, aonde? Em Mateus capítulo 26, do versos 36 ao 46. Eu e o Ricardo já tivemos o privilégio de estar em Israel. E eu visitei vários lugares em Israel. Mas quando eu entrei ali no Getsemane, eu tive uma experiência com Deus. No Jardim do Sepulcro, no Getsemane, quando a gente desceu do Monte das Oliveiras e nós entramos no Getsemane, ali eu tive um tempo sozinho, um tempo de choro, e Deus falou algo comigo naquele lugar e eu guardei para mim. Duas coisas que aconteceu quando eu estive em Israel. Foi essa experiência no Getsemane e foi uma visão que Deus me deu no hotel. Getsemane significa, presta bem atenção, significado lugar de prensa. Lugar de ser espremido. Esse é o significado hebraico para a palavra Getsemane. Lugar de prensa, lugar de ser espremido. Então Jesus está no lugar da prensa, no lugar de ser espremido. Irmãos, olha que interessante. Jesus viveu um momento, ou momentos, mas pelo menos neste, ele passou também por angústia. Olha que coisa interessante. Jesus viveu o que ele viveu? Coloca a tela novamente. Jesus, ele viveu este momento de angústia. A gente vai ver, Jesus passou por esse momento aí, em que tudo isso veio sobre a vida dele. Por isso que a Bíblia diz, nós estamos falando de sacerdócio,
que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas nós temos um em que tudo foi tentado e que conhece as nossas fraquezas. Porque ele passou, Jesus ele teve um momento, quem diria, Jesus passar por angústia. Então vamos ler como Jesus enfrenta essa angústia e como nós precisamos saber enfrentá-la também. Mateus 26, do 36 ao 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, que significa lugar de aperto, lugar de ser prensado, pressionado. E ele disse: sente-se aqui, irmãos. Tem informações aí nesse texto. Eu provavelmente posso continuá-las na quinta-feira. Tem algo aí nesse texto que também está no meu coração, mas eu não vou falar disso hoje. Não vou queimar a etapa, tá? Eu vou focar no que Deus me direcionou. Mas veja bem, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado lugar de prensa, lugar de ser pressionado, espremido. E lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 discípulos, e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar o quê? Começou a ficar triste e angustiado. Começou. Ele foi orar, irmãos. E na hora que ele foi orar, presta bem atenção. Sabe, a gente vai orar e tudo que a gente quer na hora da oração é achar que a oração é o momento em que vamos sentir a presença de Deus, é o momento em que Deus vai falar conosco, mas eu quero te dizer que a oração é a guerra. A oração é o momento de guerra. O momento que você está orando é o momento em que você está travando a guerra. Depois que você ora, é o momento em que você venceu a guerra. Olha, a Bíblia vai dizer que na hora que ele vai orar, ele começa a ficar triste e angustiado. E como isso está acontecendo? Na hora que ele começa a orar. Então a gente tem que entender que muitas das vezes nós vamos para o lugar da oração, e na hora que nós dobramos o nosso joelho para orar, nós podemos começar a enfrentar uma batalha dessas aí. De repente a nossa alma se entristecer, a gente não entendeu o motivo, a nossa alma se angustiar, mas isso não é motivo de nós pararmos. É a hora de nós entendermos que nós temos que clamar. Veja, ele começou a ficar triste e angustiado, e chorando, versículo 38. Então lhe disse, outra versão, muda por favor, diz: a minha alma está angustiada até a morte. Essa tradução da NVI diz, então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Tem a tradução angustiada, por favor? A minha alma está, bom, vocês estão entendendo aí, profundamente triste, até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. Então ele está dizendo: a minha alma está profundamente, um estado de angústia. Profundamente, minha alma está profundamente triste, até a morte. Ou seja, eu estou tendo uma sensação de morte. Eu estou tendo uma impressão de morte sobre mim. Fique aqui e vigiem comigo. 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras.
Então voltou para os discípulos e lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Só aí, queridos, para a nossa meditação nessa noite. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Jesus, na hora que ele está orando, a Bíblia diz que ele está passando por uma angústia. Ele está vivendo o que nós, seres humanos, estamos vivendo. E é difícil, nós estamos percebendo que é difícil orar no momento de angústia, porque o momento de angústia é um momento em que a nossa alma está ansiosa, é um momento em que a gente está apertado, é um momento em que a gente está com o tempo encurtado, é um momento em que a gente está querendo tomada de decisão, é um momento em que a gente está com espaço encurtado, a gente está com tempo encurtado, a gente precisa de solução rápida, a gente está no aperto. E quem diria Jesus viver isso? Jesus passar por isso, Jesus enfrentar isso, mas ele enfrentou. Ele enfrenta isso, a Bíblia vai dizer, porque ele está a ponto de ser traído por um dos seus discípulos. Ele está pronto de ser entregue na mão dos homens, como diz a Bíblia, e os homens vão conduzi-lo. Ele vai passar pela pior morte que na sua época era oferecido a um ser humano, uma crucificação. Mas os historiadores vão dizer, hoje eu não vou entrar nisso, eu vou me prender a essa questão dele ser traído por Judas, dele ser abandonado pelos discípulos, todos vão abandoná-lo, ele vai ficar sozinho. Ele vai ser entregue na mão dos homens, das autoridades, para ser maltratado, para ser castigado. Vocês sabem toda a história, e para ser levado para ser crucificado. Mas teólogos dizem que Jesus não está angustiado por causa disso, porque ele sempre falou que passaria por isso. Ele até repreendeu Pedro quando disse que ele não deveria passar por isso. Então, o cálice que Jesus está orando aqui, que ele não queria enfrentar, é porque na cruz, ao assumir a nossa condição de pecado, ele ia experimentar uma coisa que para ele era dolorosa demais. Por um momento ele experimentaria o afastamento dele e de Deus, como aconteceu com nós, quando ele clama: Eli, Eli, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparastes? Os historiadores vão dizer que é nesse momento em que Jesus ele se sente um homem caído, ele está na condição de alguém que pecou, alguém que Deus está derramando a ira sobre ele, aquela quebra de comunhão eterna, aquela sensação sempre constante, sabe, eu peço a Deus que você não tenha essa experiência. Eu já tive a experiência de cair, saber o que é cair, saber o que é o Espírito Santo se retirar. Então Jesus ele está sentindo um momento em que ele pensa, irmãos, se eu vivo com a Fernanda há 28 anos e um pensamento que nós poderíamos nos separar por causa de uma doença, me levou a uma profunda tristeza durante 2 meses. Imagine Jesus, uma eternidade com Deus, uma eternidade com o Pai. Ele viveu um momento de separação, aonde Deus o trataria como um pecador, aonde ele sentiria o abandono do Pai, aonde ele sentiria realmente o distanciamento de Deus. Um momento único na eternidade, em que de fato Jesus é desligado do Pai e vai assumir a nossa condição, levando sobre si os nossos pecados. Porém, não é sobre crucificação que eu vou tratar com vocês hoje. Eu estou dizendo que ele está vivendo esse momento em que dali a 3 dias, ou dali um dia, eu não sei, agora me desculpem, eu não consegui pensar sobre isso, mas ele estaria sendo crucificado, ele estaria passando pelo momento mais difícil da vida dele. Mas o que eu quero chamar a tua atenção, irmão? Sabe, eu estava pensando sobre a campanha dos dias de clamor, e eu pensei, meu Deus,
O pastor Joel, ele chamou os dirigentes e disse: vocês vão fazer campanha este ano, o tema é unção. Ele sempre dá opção, a gente nunca é obrigado. Eu sempre oro: Deus, devemos fazer a campanha? E eu estava nesses dias nessa expectativa que Deus me respondesse isso. E hoje veio a resposta. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, irmão, repita comigo: a oração de ontem não serve para hoje. A Bíblia nos manda orar em todo o tempo, orar todos os dias, mas nós precisamos entender, irmãos, que a campanha que nós fizemos este ano, ela teve um objetivo. A campanha que nós vamos fazer o ano que vem, ela tem um outro objetivo. E todo ano há um clamor, há 12 dias que nós vamos passar aqui por um novo objetivo. E por que eu falo que a oração de ontem não serve para hoje? Porque Jesus tinha uma vida de oração. Está aqui uma pessoa que é um modelo de quem não deixava de orar. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem que não deixava de orar, ele vai enfrentar angústia. Isso quer dizer que o fato de eu e você orarmos e clamarmos não vai nos livrar de momentos de aperto, de ansiedade, de aflição, de angústia. Não, nossa vida de oração não nos livra, porque isso faz parte da nossa vida neste mundo, faz parte das batalhas que vamos enfrentar aqui. Então entenda, por mais que Jesus vivia em oração, por mais que ele tinha uma vida de oração, chegou a angústia, em angústia virá, eu e você orando ou não orando. Mas é interessante uma coisa que Jesus vai nos ensinar ali. Volta um pouquinho, o versículo 45. Versículo 45. Versículo 44. 43. Vai no 40, vai no 40. E voltando para o seu discípulo, achou dormir na Pedro, então nem uma hora pode viajar comigo, 41. Vigiem, ore, se a carne está fraca, 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, a primeira oração é: se for possível, passa de mim esse cálice. A primeira é: se for possível. Repare que a segunda é: se não é possível. A primeira é: se for possível. A segunda é: se não há possibilidade de me privar deste momento, que eu cumpra a sua vontade, esteja comigo para passar por esse processo, me dá a graça para atravessar esse processo. Se não é possível, me dá a possibilidade de cumprir a tua vontade, de cumprir o teu desígnio. Então primeiro ele ora, dizendo: se for possível, evita. Mas ele volta dizendo: se não é possível. E sabe, eu estou com uma coisa na cabeça, eu até escrevi no meu status hoje, não sei se vai rolar na quinta, não sei se é para falar agora, mas a oração, ela nos leva ao lugar do impossível. E por que é bom ir para o lugar do impossível? Porque a concorrência lá é pouca. Porque ninguém está buscando o impossível. A maioria está buscando o possível. Então a concorrência no impossível é pequena. São poucos que estão tentando viver o impossível. Estão orando pelo impossível. A maioria ora por aquilo que é possível. Então, quando nós vamos para um ambiente impossível, aqui está uma grande oportunidade. A concorrência é pequena. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver o quê? Que para enfrentar Golias, só tinha Davi. Porque para aqueles soldados era impossível. Então não tinha concorrência.
Saul disse, não tem ninguém, só tem você. Então, no impossível, temos que entender que são poucos que estão lá. Poucos que estão querendo viver o impossível. A maioria quer viver o possível. A maioria ora pelo possível. Uma minoria está orando pelo impossível. Aline Barros cantava uma canção que todos nós conhecemos. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jirê é o grande El Shaddai. Então, dito isto, porque não tem a ver com a mensagem, nós vamos perceber que Jesus então está dizendo, se não é possível, capacita-me a passar por isso. Então eu vou voltar a dizer para vocês o seguinte, irmãos, o que eu quero que vocês entendam nessa noite, a mensagem dessa noite está aqui, preste atenção no que eu vou falar com vocês. Jesus tinha uma vida de oração. Aí ele chega neste momento, e ele tendo uma vida de oração, ele vai enfrentar este momento. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, por mais que nós temos uma vida de oração, haverá momentos em nossa vida, Falcone, que nós vamos precisar de orações específicas. A Bíblia é cheia desse exemplo. Ana subia a Siló todos os anos para oferecer sacrifícios a Deus, mas a Bíblia diz que teve um ano que ela subiu com um propósito específico. Eu quero um filho, eu preciso de um filho. Então a Bíblia vai dizer que Daniel, ele estava orando, mas chegou um momento que ele viu que cumpriu os 70 anos de cativeiro, e ele vai travar uma batalha de 21 dias de oração e jejum, pela resposta de Deus, e havia uma resistência. A Bíblia diz que Neemias, ao saber que a cidade estava destruída, ele passa 4 meses orando pela reconstrução de Jerusalém. Então, por mais que eu e você oramos, vai chegar um momento da nossa vida, e aqui está o clamor, é aqui que a oração vira o clamor. Que é o clamor? É um grito, é uma súplica, aonde eu e você vamos ter que orar por algo específico, e aquela oração do dia a dia, ela não vai servir para este momento. Nós vamos ter que aplicar a oração para aquele momento propício. Jesus orava todos os dias, mas agora ele vai orar e ele está vivendo um momento novo, uma situação nova, uma situação aparente. E o mesmo que tem vida de oração, ele vai orar de forma específica. E por que ele está orando? Eu preciso passar pela angústia, eu preciso passar pelo aperto, eu preciso passar por este momento de aflição. Então ele está clamando por isso. Então você tem que entender o momento na sua vida. Qual é o momento que você está vivendo? Qual é o momento em que algo está te deixando limitado, algo está te deixando com o tempo encurtado, algo está te deixando com falta de espaço, algo está te apertando, algo está impedindo que você faça a vontade de Deus, cumpra o propósito de Deus? O que está te colocando em aperto no momento? Você tem que entender que isso é combustível para a sua oração. Isso está indicando o que é que você tem que invocar a Deus, o que você tem que clamar a Deus. Irmãos, nós não estamos livres e não seremos livres de passar pelos apertos da vida, os problemas da vida, a dificuldade. A Bíblia já diz, a chuva que virá sobre o ímpio virá sobre o justo. Mas olha a promessa de Deus. Salmos 50, versículo de número 15. Olha bem a promessa de Deus. Olha a certeza que carrega. Invoca-me. Invoca-me no dia da angústia. Ou seja, se no dia que você estiver com ansiedade, se sentindo apertado, com pouco espaço, com inquietude, com o coração aflito, perturbado, se você me invocar, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer, irmãos? Eu vou te livrar. Isso é uma promessa. E quem está prometendo é aquele que tudo pode.
humilde é aquele que não existe beco sem saída, não existe mar que não se abre, não existe aperto que não se alarga, não existe situação que mude. Ele está dizendo: se você me invocar no aperto, na angústia, eu prometo, eu te livrarei. Eu te livrarei. Olha que promessa. E o resultado disso é glorificar Ele. Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora sim diz o Senhor, que o criou Jacó e que formou Israel: não tenha medo, porque eu remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passares pelos rios, eles não vão te afogar, eles não vão te submergir, eles não vão passar por cima de você, eles não vão te sufocar. Quando passares pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Observe que ele está dizendo: vocês não vão deixar de passar. Ele vai dizer quando passar. Quando estiver passando. Então entenda, a diferença nossa para quem está no mundo não é que o que vem para nós não vem para eles, o que vem para eles não vem para nós. A diferença é que há uma promessa de que a chuva que vem, que derruba a casa deles, se nós clamarmos a Deus, a nossa ficará em pé. Ouvimos um testemunho de um terremoto que houve no Iraque, e o que deixou o pessoal impressionado é que tudo desabou, menos a igreja. Ouvimos um testemunho, pastor Joel contou, não manda aqui, eu não lembro se contou aqui, que no Rio Grande do Sul, aquela chuva, onde nós ajudamos as igrejas, que nós auxiliamos a igreja, devastou as igrejas, entrou e lambeu tudo que tinha de direito, de instrumento, de caixa, só que eles tinham batismo no domingo. E o que deixou eles chocados é que quando levantaram a tampa do tanque batismal, a água estava limpa e intocável. Deus nos dá sinais. Ele nos mostra sinais. A Bíblia está dizendo que eu e você não estamos livres de passar por tribulações, de passar por problemas, mas a Bíblia nos diz que nós podemos clamar a Ele, invocar a Ele, suplicar a Ele na nossa angústia, no nosso aperto, no nosso estreitamento. O que nós temos que aprender, irmãos, é que a promessa de Deus de livramento para nós já foi liberada, mas que a oração de ontem não vai servir para hoje. Aliás, a Bíblia vai dizer que no momento em que Jesus vai orar, no momento em que ele se retira para orar, é naquele momento que ele começa a ficar angustiado e triste. E que muitos de nós, nesses momentos em que o tempo está curto, neste momento em que o espaço está apertado, neste momento em que nós nos sentimos sufocados, e tudo que vem na nossa mente é: eu preciso andar, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso resolver. A Bíblia nos orienta que nós temos que nos ajoelharmos, e nós temos que aprender
invocar o nome do Senhor no momento do aperto, no momento da falta de tempo, no momento do estreitamento, no momento da angústia, no momento da aflição. Ele está dizendo: se você fizer isso, eu vou te livrar. Então eu quero te levar a pensar nessa noite: o que está pressionando sua vida? O que você sente nesse momento que está trazendo uma pressão sobre você, um aperto sobre você, uma angústia? O que você sente que está te limitando como pessoa? Porque a angústia, ela é uma limitação. A limitação nos traz angústia. Quando eu olho para mim e digo: Deus, eu queria tanto isso na minha vida, mas eu me sinto limitado. O que é que tem trazido na tua vida esse aperto? Esse aperto no peito? Veja, Jesus passou por aperto. Claro que talvez não seja o aperto que nós passamos hoje, financeiro, aperto na saúde, mas é um aperto, é uma angústia, não importa. Um aperto emocional, onde a minha vida sentimental não dá certo. A mulher samaritana passou esse tipo de aperto. Eu quero dizer, eu não sei o que está te apertando, irmão. O que está encurtando o teu tempo? O que está levando a você a ter pensamentos acelerados, a ter inquietude de coração, de alma? A promessa de Deus é que se você orar a Ele, se você clamar a Ele, Ele vai te livrar. Mas o livramento de Deus não é te livrar do problema, é te livrar no problema. É passar com você, é dizer: estava estreito, pega a minha mão aqui que eu vou te mostrar que dá para ir mais longe. Sabe, às vezes estamos diante do mar e Ele vai nos segurar, e Ele vai nos fazer andar sobre as águas. Às vezes estamos diante da montanha, como diz a Bíblia, diante de um monte, como é que vamos transpor? E Ele vai pegar na nossa mão e vai dizer: usa a fé e diga: este monte passa de cá para lá. Bem, eu não sei qual é o aperto, o sufoco, aquilo que está te pressionando, limitando a tua vida. Mas a Bíblia nos mostra nesta noite que se nós entendermos que há momentos em que haverá oração específica, oração voltada para uma área, uma oração concentrada em um objetivo, que nós precisamos entender isso. Jesus orava todos os dias, Jesus orava sempre, mas a Bíblia diz que agora Ele vai orar. E Ele vai ter que orar neste momento por uma situação específica na sua vida, que era passar pela angústia, pelo aperto, pela aflição e cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida. Por mais que tenhamos uma vida de oração, irmãos, chega um momento na nossa vida em que a gente tem que botar o joelho no chão e dizer: eu preciso resolver isso agora. Eu não posso mais ficar desse jeito. Eu preciso resolver essa situação. Eu não quero mais carregar isso comigo. A questão é que muitos, neste momento, o comportamento normal é fazer o quê? É começar a ficar inquieto, é começar a andar de um lado para o outro, é começar a pensar em tomada de decisões, ao invés de aquietar a alma, sossegar aos pés do Senhor e acreditar que aquele momento que Ele vai ter na madrugada, aquele momento que Ele vai ter na manhã, aquele momento que Ele está no quarto ali, e às vezes entender que orar não depende de como eu estou me sentindo, porque olha como Jesus está orando, Ele está se sentindo triste. Então o teu sentimento quando você ora, você tem que colocar isso na tua mente. O teu sentimento quando ora, você tem que tomar cuidado com as tuas emoções, com a tua alma. Já disse que eu pretendo continuar isso na quinta-feira, eu não quero esgotar esse assunto hoje. Mas olha que a Bíblia vai dizer que na hora que ele vai orar, ele se entristece, ele se angustia.
E quanto mais ele ora, mais ele está angustiado, mas ele está orando. Então, não dependa das suas emoções para orar. Não dependa do teu estado emocional para orar. Não fique refém. Eu me lembro que uma vez eu estava sem ambiente de oração na obra que eu estava trabalhando, com meu pai, no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. E eu procurando um lugar de oração. Eu estava num propósito de jejum e eu só encontrei um lugar, uma casa de 2 andares. E eu então coloquei a escada, eu entrei debaixo do telhado. Era meio-dia, as máquinas estavam trabalhando, porque a nossa obra era do lado de uma casa de material. As máquinas estavam enchendo os caminhões, havia muito barulho, e eu entrei debaixo daquele telhado cheio de poeira, morcegos, e eu estava orando, e uma voz falou comigo: você acha que Deus está te ouvindo no meio desse barulho, dessa agitação? Para de orar, é momento de trabalhar, é meio-dia, o que você está fazendo aí debaixo de um telhado desse? Isso não é lugar. E eu tive que repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Adianta sim, eu vou orar. Se você entender a oração como momento de guerra, há momentos sim, há momentos que na oração nós sentimos a presença de Deus, mas não é o comum. Quando você está orando pela coisa certa, quando você está orando por algo, que o nome de Deus vai ser glorificado, quando você está orando por situações que vai romper na tua vida, porque você tem que entender que quando a tua vida muda, quem está ao teu redor muda. Quando Deus te alcança, Ele alcança outras pessoas. Então é do interesse do diabo em que você viva como está, no aperto, no sufoco. Mas é interesse de Deus realizar milagre na tua vida para você contar para outros. Que Ele é um Deus de milagre, que Ele é um Deus que liberta, que Ele é um Deus que salva, que Ele é um Deus que livra. A Bíblia diz que ele vai orar. E naquele momento que ele vai orar, ele ficou triste. Tem coisas, irmãos, que é difícil orar por elas. Imagina você orando assim: Senhor, me ajuda a receber o beijo de Judas. Me ajuda a ver os discípulos todos indo embora e saber que Pedro vai me negar. Me ajuda a ser entregue na mão dos soldados romanos, eles escarnecerem de mim, tirar minha roupa, me bater, colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Me ajuda, Senhor, a subir numa cruz e colocarem um cravo nos meus pés e 2 cravos no meu pulso e me crucificarem. Me ajuda a aguentar a multidão que eu curei, ver a multidão que eu abençoei gritando: solte o ladrão, solte Barrabás e crucifique esse homem. Me ajude a passar por isso. Veja por que ele está orando. Sabe, você talvez está evitando alguns processos na sua vida. Veja que Jesus ele ora em 2 momentos. Ele diz: Senhor, se for possível, evita esse processo. Mas ele volta e diz: mas se não é possível, me ajuda a passar o processo. Então muitos de nós, às vezes, como foi falado aqui por Samuel na quinta-feira, em Jeremias capítulo 18, nos quebramos na mão do oleiro. Quando Deus começou a trabalhar, nos colocou em uma aprovação, em uma dificuldade, nos querendo nos levar para um outro nível, nós não entendendo, nós murmuramos, nos queixamos, desanimamos, ficamos em casa parados. Essa semana eu conversava com o irmão e dizia: Deus não nos leva para outro nível sem antes testar o nosso caráter. Não leva. A Bíblia diz que Jesus é batizado, ele não é levado a curar enfermos, ele não é levado para o monte da transfiguração, ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Todas as vezes que Deus ele quer nos dar algo, primeiro ele testa o nosso caráter. Primeiro ele nos dá a prova. Então talvez eu e você estamos evitando processos em nossa vida. E o que nós precisamos orar é: Deus, já que não é possível evitar o processo, me capacita a enfrentá-lo.
Me capacita a passar por ele. Me capacita a atravessar. Por mais que aos meus olhos será algo difícil, doloroso, será algo complicado, mas faz tua vontade, cumpre em mim o teu propósito, mas me dá graça para suportá-lo, me dá graça para enfrentá-lo, me dá graça para atravessar no que eu tenho que atravessar. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tinha tanto medo de injeção. Mas eu tinha pavor de injeção. Minha mãe já teve que sair com os enfermeiros correndo atrás de mim, entrar para dentro de mercado, e eu correndo como uma criança do tamanho de Josué pela cidade do Rio de Janeiro, e eles atrás de mim, eu dando volta, dando baile no meio do carrinho para me pegarem. Os enfermeiros me pegou com raiva também depois que me pegou, para dar injeção. Eu me lembro da minha mãe chamando uma enfermeira lá em casa, e aí a minha mãe combinou com ela: eu vou chamar o André na janela, quando ele botar a mão. Aí a minha mãe me chamou, quando eu fui na janela, irmãos, ela pegou meus 2 braços, puxou, e colocou o pé na parede ainda e ficou com a mão assim. Eu só vi aquela enfermeira, aquela sombra atrás de mim. Mas eu gritava, eu berrava, eu fazia tudo que eu podia para os outros na rua escutar um escândalo. Ela enfiou a agulha. E aí eu excomunguei minha mãe de todo nome, depois aquela enfermeira também, tudo que podia. Hoje falta pouco enfiar a agulha na orelha, no olho. Hoje eu brinco com injeção. Semana fomos em último tratamento em Porto. A mulher disse: precisa trazer a Fernanda aqui para tomar B12. Eu falei: só me dá a seringa e a ampola que eu levo para casa, eu mesmo aplico isso. Isso aí já não é mais segredo para mim. Então, veja, para mim era um processo. A campanha que nós vamos fazer esse próximo ano não é a mesma campanha do ano passado. Por isso não podemos deixar, porque o que vamos enfrentar em 2026, só Deus sabe. Só Deus sabe. Então precisamos nos preparar. Eu já vou começar a me preparar em jejum, me preparar em oração para este momento de batalha que é a campanha de 12 dias. Mas hoje eu quero falar para você: o que é que você sente que está estreitando a tua vida, apertando a tua vida, arrochando, encurtando o seu tempo e te limitando? O que você sente? Há uma promessa de Deus, Salmo 50, 15, Ministério de Louvor. Repita comigo: invoca-me. Invoca-me aonde, irmãos? Então sabe o que acontece? O diabo joga uma mentira assim na sua cabeça. É, né? Você não ora, agora que está no aperto vai buscar Deus, né? Não é assim que a gente escuta? Tem gente que diz assim: vai para a igreja só quando as coisas estão difíceis. Amém, irmãos? Ainda bem que faz. Porque tem gente que é crente, que está no aperto e não desperta. E às vezes eu já vi isso. Eu estava numa campanha, eu não esqueço isso. Todos nós na igreja, e era uma campanha, deixa eu lembrar aqui, falava do cego de Jericó. Na nossa igreja tinha campanha toda semana. E o pastor estava pregando que Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, atende o meu clamor. Daqui a pouco um sargento da polícia, fardado, uma igreja enorme, ele estava no fundo. E ele dizia, pastor pregando, dizia: você não pode ter vergonha. Aquele cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu lembro o sargento Josemar. A filha dele estava no hospital com uma doença que a levaria à morte. O médico tinha chamado a família e desenganado, e ele foi para a igreja
fardado daquele jeito, ele não era crente. Ele entrou no primeiro dia ali e aquele homem começou a gritar lá atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, atende o meu clamor. E os irmãos começaram a olhar para ele. Porque diferente dos irmãos que estão acostumados a ouvir, ele entendeu e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, atende o meu clamor. E durante a oração ele gritava, e de repente acabou o culto, vai todo mundo para casa e volta todo mundo no outro dia. Porque era campanha, como 12 dias de clamor. Só que aquele sargento volta no outro dia. E estávamos na campanha, ele vai lá na frente e pede o pastor para falar. E ele diz: irmãos, eu estou aqui na frente. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e você me glorificarás. Me glorificará. Ele no outro dia voltou. Ele pegou o microfone e pediu o pastor para dar testemunho. Ele não era membro da igreja. Ele diz: eu vim avisar os irmãos que ontem, quando eu entrei na igreja, minha filha estava desenganada. O médico disse que ela não passava daquela noite. Eu não sou dessa igreja, eu não conheço ninguém aqui, mas eu fui dirigido a vir aqui, alguém me convidou para vir aqui. E quando eu vi o pastor pregando, eu comecei a clamar que Deus tivesse misericórdia de mim. Eu estou aqui hoje para entregar a minha vida para Jesus, porque quando eu voltei para o hospital, os médicos disseram que não sabem o que aconteceu. Minha filha foi curada, foi restaurada. Eu estou aqui dando a minha vida para Ele, e se converteu naquela igreja e se tornou uma bênção. A esposa dele depois entrou na igreja, a filha entrou na igreja. Invoca-me, eu vou te livrar. E isso vai gerar glória e honra para o meu nome. Você vai me glorificar. Eu profetizo em nome de Jesus que daqui a pouco você vai escutar pessoas aqui do nada pulando e dando glórias a Deus. Quando eu digo daqui a pouco, é por um curto período de tempo. Você vai ficar sem entender porque essa pessoa na hora do louvor ela dá tanto glória a Deus, porque ela glorifica tanto a Deus, porque ela exalta tanto a Deus. Porque Deus é fiel, Ele prometeu. Ele disse que se você invocá-lo no dia da tua angústia, se você não se entregar à ansiedade, se você não correr para um lado para o outro, tentando resolver as coisas, mas invocar a Ele, Ele vai te livrar e você vai glorificá-lo. Quero que você fique de pé nesse momento. E nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que vocês estão bem conhecidos dela. Levante suas mãos e diga assim: para mim, ainda que na minha loucura, quando não houver solução aqui na terra, para mim haverá escape, haverá livramento. Diga: eu creio. Em nome de Jesus, receba isso na sua vida.